Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal. Estou aqui do lado do DGO para a gente falar sobre a Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana, né? Que a gente teve alguns jogos interessantes e alguns sofrimentos, né? Do lado ali do Corinthians no jogo contra o Huracan, né? Com time reserva, o Corinthians conseguiu um feito aí histórico em sua trajetória na Copa Sul-Americana. Então vamos começar aí pelos resultados da Copa Libertadores. É com você aí, DGO. Vamos para o resultado da Copa Libertadores, jogos de ontem. São Paulo venceu Tajeres por 1-0. Libertad e Aliança Lima empatou 2-2. Botafogo ganhou da Universidade por 1-0. O Estudiantes ganhou do Carabobo por 2-0. River Plate empatou com o Universitário. Independente Del Valle e Barcelona. O Independente ganhou por 2-1. Destaque aí na Libertadores foi a vitória do São Paulo, que assumiu a liderança do grupo e venceu o jogo por 2-1. Golaço do Luciano. Infelizmente teve um assunto polêmico envolvendo o jogador Bobadilha do São Paulo, o jogador do Tajeres também, né? A qual na entrevista ele falou que no momento só queria ir para casa e mais nada, totalmente emocionado ali numa discussão ou uma conversa que ele teve com Bobadilha. Falando de Copa Sul-Americana, vexame do Corinthians nessa trajetória da Copa Sul-Americana, foi desclassificado, né, na fase de grupos. O Corinthians não jogou bem em casa, perdeu pontos ali, inclusive para o Huracan, perdeu 6 pontos, totalizando, né, tanto o jogo fora quanto o jogo em casa. Teve alguns erros, né, na época do Ramon Dias, que ele tirou jogadores que estavam jogando bem e o Corinthians acabou levando a virada ali por 2-1. Ontem um time sem vontade, não queria jogar a competição, né, alguns jogadores se destacou como o Carrillo, né, sempre está destacando aí pelo Corinthians, né, jogador que entrega muito, né, o Martínez também é um jogador que entrega muito, mas cara, precisa melhorar ali o desempenho, principalmente ali no meio campo. Breno Bidon, você tá tocando a bola aí, toca a bola pra frente, igual o pessoal fala, quebra a linha, tenta um drible, você tá tocando muita bola para trás. Então o Corinthians não fez um grande jogo, inclusive estava sendo ajudado pelo time do Racing, porque estava ganhando o jogo de 1-0, ou seja, o Corinthians teve 90 minutos para apenas fazer um gol para se classificar para a Copa Sul-Americana. E a entrada do Garro foi fundamental para que o Corinthians tenha oportunidade ou chance, né, de gol, porque o Corinthians não vinha criando, né? Então assim, o Corinthians jogou muito ruim, tinha, se eu não me engano, vários volantes ali no meio de campo. Dorival também, eu acho que não pretendia ganhar o jogo, lembrando que o Huracan estava com o time reserva, então o Corinthians poderia doar mais ali no jogo da Sul-Americana. Eu, como um corintiano, gostaria sim que o Corinthians fosse eliminado na Copa Sul-Americana. Por quê? Porque não tem elenco para disputar 3 campeonatos. Se tivesse elenco, o Dorival tinha mesclado nesse jogo contra o Huracan e com certeza o Corinthians podia sair vitorioso, né? Porque quando tem um elenco, o pessoal quer provar o seu valor, né? Ele está no banco, ele vai entrar num jogo que vale uma classificação de uma competição, então ele vai entrar de fato ali motivado para que ele faça um bom desempenho e mostra que pode ser titular no clube, né, no time ali do Corinthians. Então o Corinthians não tem elenco para motivar os jogadores é, nesse sentido, né? O Corinthians tentou colocar ali o que há de melhor. Thales Magno, infelizmente, também não está jogando bem. O Memphis também poderia ter deixado o Garro bater aquela falta. Memphis também andou em campo, né? Fez alguns dribles ali, mas infelizmente não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol, né? E o Angeleri também é um bom jogador, mas também está devendo. Acho que desde a época do final do Paulista ele colocou o Estevam ali do Palmeiras no bolso, mas eu acho que ele ainda tá devendo aí. Ele é um bom lateral defensivo, mas quando a gente fala em atacar algum time, o Bidu, na minha opinião, é melhor que ele na parte ofensiva. Então, o Corinthians tem muito aspecto aí a melhorar, a entender como é que possa fazer essa melhora, avaliar
vários pontos importantes para que o Corinthians possa disputar título nas competições que restam, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então fica aí, né, minha opinião sobre o jogo do Corinthians, né, foi totalmente ruim. Eu assisti o jogo inteiro, né, praticamente, eu não vou falar que os jogadores estavam sem vontade, mas parecia demonstrar isso, né? Porque perder para o Huracan com apenas 2 titular é complicado. E o Huracan nem é considerado como um River Plate, Boca Juniors, Estudiantes, né? Independente, então assim, é bem complicado, né? Então essa é a minha opinião e visão aí falando sobre o Corinthians. Agora vamos ver aí o que o DGO traz aí como os resultados aí da Sul-Americana. Os resultados da Copa Sul-Americana: o Lanús empatou com a Academia, né, de Puerto Cabello por 2-2. Vasco 3, Melgar 0. América de Cali 1, Racing 1. E o Huracan venceu o Corinthians por 1-0. E o destaque na Sula foi o Vasco da Gama, que venceu o Melgar por 3-0 e garantiu a classificação para a próxima fase. Agora o Vasco vai aguardar o sorteio para ver qual time vai enfrentar. Provavelmente é os times que vêm da Libertadores. E grande destaque aí é o gol feito pelo Vasco, que foi estilo Fernando Diniz. Então a saída de bola tá dando certo. É isso aí, DGO. Esses foram o destaque aí tanto da Sul-Americana quanto na Taça Libertadores das Américas, e também a gente trouxe o resultado dos times que jogaram nessa terça-feira. Então é isso aí, você que curtiu o canal, dá aquele like, ativa o sininho que a gente vai estar postando novos vídeos aqui, beleza? É nóis, tamo junto, valeu!